Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Estamos aqui para o nosso podcast semanal. Hoje vamos meditar o Evangelho do quinto domingo da Quaresma, o ressuscitamento de Lázaro, né? É o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Naquele tempo havia alguém doente, Lázaro de Betânia, o povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara-lhe os pés com seus cabelos. Quem estava doente era Lázaro, seu irmão. Então as irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele que amas está doente. Jesus, porém, tendo ouvido, disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que seja glorificado por ela o Filho de Deus. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Mas quando viu que Lázaro adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Em seguida, depois disso, disse aos discípulos: vamos novamente à Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, agora mesmo os judeus te buscavam para apedrejar, e novamente queres ir para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Quem caminha durante o dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem caminha durante a noite tropeça, porque nele não há luz. Disse essas coisas e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe então os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falara a respeito da morte dele. Eles, porém, pensaram que estivesse falando a respeito do repouso do sono. Então Jesus lhes disse abertamente: Lázaro morreu, e alegro-me por vossa causa de não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Disse então Tomé, chamado Gêmeo, a seus condiscípulos: vamos também nós e morramos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, que já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia era perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo até Marta e Maria para as consolar pelo irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Maria, porém, ficou em casa sentada. Disse então Marta a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que quando pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: sou eu a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Acredita nisso? Disse-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo. Tendo dito isso, foi chamar Maria, sua irmã, dizendo-lhe reservadamente: o mestre está aqui e te chama. Ela, assim que ouviu, levantou-se depressa e foi até ele. Jesus ainda não entrara no povoado, estava no lugar em que Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria na casa, consolando-a, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ela iria ao sepulcro para lamentar-se ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava. Ela o viu e caiu a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se estivesse estado aqui, não teria morrido meu irmão. Quando Jesus a viu lamentando-se e os judeus que estavam com ela também se lamentando, sentiu uma comoção e ficou agitado interiormente. Jesus disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como ele o amava. Alguns dentre eles, porém, disseram: ele que abriu os olhos do cego também não podia ter feito com que este homem não morresse? Jesus então, novamente comovido em seu íntimo, veio ao sepulcro. O sepulcro era uma gruta com uma pedra colocada à sua entrada. Disse Jesus: retirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Retiraram a pedra, então Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse por causa da multidão que está aqui em volta, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, gritou com voz forte: Lázaro, vem para fora.
Saiu que estivera morto, com os pés e as mãos atados com faixas e seu rosto envolvido em um sudário. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns dentre eles, no entanto, foram até os fariseus e contaram-lhes o que Jesus fizera. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. A história de Lázaro foi escrita para nos dizer o seguinte: nossa vida não teria sentido sem a ressurreição. A nossa vida não termina com a morte. Nós não somos uma vírgula entre dois nadas. Pelo contrário, somos uma vírgula na eternidade de Deus. De Deus viemos, para Deus retornaremos. A ressurreição de Cristo é sim a garantia da nossa ressurreição. E hoje, no ressuscitamento de Lázaro, eu falo ressuscitamento porque é diferente de ressurreição. Lázaro voltou à vida que ele já tinha. A ressurreição, a gente ressuscita para estar junto de Deus, na vida plena. Mas esse milagre de Jesus mostra como Ele é o Senhor da vida e da morte, né? Ele, somente Ele, pode dar-nos a vida. E outro detalhe importante no episódio de hoje: Jesus chorou. Então é lícito chorar quando a gente perde um ente querido, né? Jesus chorou antes de realizar o ressuscitamento de Lázaro. Chorou, mas não se desesperou. A fé nos dá a certeza que aqueles que já se foram, nossos entes queridos, já estão em Deus. A nossa fé nos sustenta. Um outro ponto importante do Evangelho de hoje: há uma ressurreição do corpo e uma ressurreição também do coração. A ressurreição do corpo acontecerá no último dia. A ressurreição do coração pode acontecer a cada dia. Este é o significado da ressurreição de Lázaro, que a liturgia quis destacar com a escolha da primeira leitura, que vai ser a primeira leitura da missa desse quinto domingo da Quaresma, que é do livro do profeta Ezequiel. É a leitura sobre os ossos ressequidos, né? O profeta tem uma visão, contempla um monte de ossos secos e compreende que representam o ânimo do povo de Israel, que está abatido, né? E as pessoas vão dizendo: acabou nossa esperança, tudo terminou para nós. O povo de Israel estava no exílio. Para o povo exilado, o profeta Ezequiel dirige a promessa de Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos de volta à terra de Israel. Colocarei em vós o meu espírito para que vocês vivam. Neste caso, não se trata de uma doutrina específica acerca da ressurreição final, mas da ressurreição atual dos corações à esperança. Aqueles cadáveres voltaram à vida, se colocaram de pé. Era o povo de Israel que voltava a ter esperança após o exílio. De tudo isso, deduzimos algo que aprendemos por experiência, que alguém pode estar morto, inclusive antes mesmo de morrer, enquanto ainda estamos nessa vida. É a morte marcada pela ausência de energia, de esperança, de desejo de lutar e de viver. É o que chamamos de morte do coração. A todos aqueles que, pelas razões mais diversas, e são muitas, uma enfermidade, um fracasso financeiro, um desemprego, alcoolismo, enfim, são várias as situações, e muitos se encontram nessa situação e ficam desanimados, como se fossem mortos. A reanimação de Lázaro é mensagem de esperança, de sentido para a vida. Lázaro está na sepultura, faz 4 dias. Seu corpo já está em decomposição. Essa lei também se aplica a nós. Se estamos excluídos da comunhão com Jesus, apodrecemos. O nosso verdadeiro ser se deteriora. A falta de contato com Jesus leva à morte existencial. Não percam de vista isso. A falta de comunhão com Jesus leva à morte existencial. Frequentemente as pessoas que se encontram nessa situação não são capazes de fazer nada. Estão como Lázaro, no túmulo, né, dominados por essa situação. É preciso que outros façam algo por essas pessoas. Nos lábios de Jesus encontramos este mandamento dirigido a seus discípulos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. O que Jesus quis dizer com isso, né? Que devemos ressuscitar fisicamente os mortos? Não, Jesus se referia sobretudo aos mortos de coração. Falando do filho pródigo, no Evangelho do filho pródigo, no capítulo 15 de São Lucas, versículo 32, o pai do filho pródigo diz assim: este meu filho estava morto e voltou à vida.
e não se tratava de morte física, mas a morte do coração. O mandamento ressuscitai os mortos se dirige a todos os discípulos de Cristo, também a nós. Entre as obras de misericórdia que aprendemos, há uma que pede sepultar os mortos. Mas também, pela liturgia de hoje, sabemos que existe uma outra obra de misericórdia, ressuscitar aqueles que estão desanimados, como se estivessem mortos. É a profecia de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios. O último inimigo a ser destruído é a morte. A ressurreição só é completa quando todas as ataduras são removidas, como no caso de Lázaro. Jesus mandou tirar todas as ataduras, inclusive a máscara mortuária. Aí sim, o encontro com Cristo acontece na contemplação mútua, na fusão dos olhares. É a nossa esperança, o nosso futuro. Um dia nós estaremos diante de Deus contemplando face a face. Aí sim será a ressurreição final. A todos a minha bênção e um feliz quinto domingo da Quaresma.